Qual é, rapaziada? Tudo bem com vocês? Então, vamos já abrindo a Bíblia aí, quem tem, em Mateus 14, 22. Então, essa não é a primeira vez que eu prego. A primeira vez que eu preguei, acho que foi uns 2 anos atrás, e foi muito ruim. Foi, ruim demais. Aí fiquei um pouco nervoso por causa disso, né, mas eu tenho com mais experiência agora, né, acho que tá mais tranquilo. Todo mundo achou aí? Então, Mateus 14, 22. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Sexta-feira eu estava terminando essa mensagem, e aí depois eu fui e li essa mesma passagem em João 6,16. Não precisa abrir não, porque é a mesma coisa, mas aqui está dizendo que tem mais um pouco de mais detalhes. E ele fala que soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco e andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Cara, imagina, tu vê alguém assim andando 6 quilômetros na tua direção assim, em cima do mar. Vocês não acham isso doido, não? Não? Cara, eu confesso que eu também ia ficar com medo. Mas eu quero ler um textinho que eu fiz rapidinho, que eu escrevi assim: "O que mais me choca com essa passagem é que os discípulos não reconhecem Jesus. Sabemos que, por mais que a Bíblia seja antiga, ela continua sendo atual. E o que acontece nessa passagem acontece conosco, e muitas vezes sem nem percebermos. Talvez porque, como os discípulos, estejamos preocupados, concentrados no que Jesus mandou fazer. Jesus falou: entra no barco e vai até o outro lado. Entra no barco e vai até o outro lado. Mas Jesus também não falou que ia ser tranquilo. Falou assim: pô, vai lá, vai ser tranquilo, beleza, vai lá. Não, cara, tinham ondas. O barco podia virar. E, cara, eles foram remando ainda por cima. Pô, mó trabalhão, né não? E, cara, deixa eu continuar o texto aqui para eu ter foco. Tá. E muitas vezes, Jesus chega para nos ajudar de uma forma sobrenatural e a gente não reconhece. Eu lembrei de uma história aqui agora. Da primeira vez que eu viajei para fora, assim, eu estava na Disney e no hotel tinha um salão de máquinas assim e tal. E, cara, eu queria muito brincar no salão de máquinas, porque, pô, é muito legal. E aí, o hotel dava para cada quarto, dava um bilhetinho, que dava para jogar mais 5 vezes assim. E a gente estava no último dia, assim, minha mãe já tinha guardado a mala, a gente estava lá embaixo, falei assim: mãe, eu quero jogar. Ela falou assim: não tem como, porque eu já guardei a mala, já despachamos. Mas, mãe, eu quero jogar, e eu lembro que eu fiquei muito triste. Aí, como eu estava triste, minha mãe me comprou um sorvete. E aí eu estava lá comendo sorvete e tal. E simplesmente chegou um cara e falou assim: olha, eu tenho esse cartão aqui para bilheteria de máquina de jogos ali, eu não vou usar, toma aqui para você. Nessa época eu não era convertido nem nada, eu era pequenininho e tal. Mas, cara, foi um negócio sobrenatural, cara. Pra mim foi. E na época, com certeza, se já tivesse conhecido Jesus, eu ia dar glória a Deus, ia dar honra e a glória para Ele. Mas, como foi só agora, eu vou dar a honra e a glória para Ele agora. Obrigado, Deus. Porque era importante para mim, pô. Mas o tema
de hoje é medo do espírito. E aí eu estava conversando, pá, e aí o Badal mandou a pregação dele e tal. Aí eu vi que ele dividiu em tópicos e assim, eu falei assim, pô, vou fazer isso também. E, cara, eu comecei me perguntando, por que ter medo do espírito? Por que falar sobre medo do espírito? Logo que o Iac me falou assim, Figas, você vai pregar. Eu estava andando na rua e falei assim, pô, vou falar sobre medo. E eu já estava preparando, já separando e tal, mas eu falei assim, aí Deus falou assim, não, você vai falar sobre medo do espírito. E aí, na hora assim, eu lembrei que nesse Adola, eu estava lá orando e tal, orando pra caramba, vai e tal, orando. E aí, do nada, o Baduel chegou pra mim, começou a orar por mim, começou a orar e falou assim, cara, você está com medo. Na hora, eu não entendi, mas pela emoção, eu falei assim, pô, Deus, tira meu medo, mas... Não. Na hora, se Deus tirasse meu medo, eu não ia entender. Eu não ia saber do porquê eu tinha medo. Eu não ia saber o que estava acontecendo, sabe? E, cara, o medo. O que é o medo? De acordo com a Wikipédia, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Cara, isso é, sei lá, essa definição, cara, me toca muito porque, pô, cara, ter medo de Deus é uma coisa pesada, sabe? É uma coisa tipo, você vai ter medo do cara que te criou, você vai ter medo do cara que te fez, que conhece teu coração, que sonda teu espírito. E, cara, é uma coisa sem explicação. Sem explicação. Mas, pra gente, assim, na nossa mente, é normal a gente ter medo de coisas desconhecidas. Tem medo do desconhecido, tem medo de coisas maiores que nós. Eu estava conversando aqui agora, antes do culto começar, e eu estava falando de o medo do desconhecido. Vamos supor, assim, que você está numa floresta, andando assim, pá, aí tá na floresta, tu se encontra com um urso. Um urso grandão, assim. Você vai ter medo do urso. Você vai tentar correr do urso. Mas e se você conhecesse o urso? Se você soubesse que o urso não te faria mal, pelo contrário, o urso te faria bem. Se você conhecesse o urso, você correria? Se você soubesse quem é realmente o urso, você correria? Eu acho que é mais ou menos assim que acontece com Deus. A gente não conhece Deus, e aí Deus fala com a gente não entende isso, a gente não entende isso e a gente corre. Eu estava conversando com o Felipe e ele falou para mim também quando o povo saiu do Egito e Deus mandou todo mundo se reunir no monte e todo mundo ficou com medo de ouvir a voz de Deus. Falou assim, não, manda Moisés, porque se esse cara falar com a gente vai morrer. Medo. Talvez esse povo realmente conhecesse Jesus, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Mas então, como a gente fica com medo do Espírito? Como é que isso acontece? Cara, a gente fica com medo do Espírito quando a gente tem receio de Deus. Quando a gente tem uma dúvida. Receio quer dizer dúvida acompanhada de temor, medo, apreensão quanto a possível dano ou perigo. Quando temos receio de Deus. Quando ficamos apreensivos se Deus pode nos causar dano ou perigo. Quando a gente não sabe o nosso futuro, e a gente acha que Deus vai nos causar dano ou perigo. Sabe como? Como seria capaz Deus causar para a gente dano, causar perigo a nós? Como? Isso não vem na minha cabeça. Isso não é impossível. A gente ter medo de Deus. Sabe?
Outra coisa também que a gente tem receio de Deus é na incerteza quanto ao batismo com o Espírito Santo. Existem, entre aspas, 2 tipos de batismo com o Espírito Santo. E o primeiro batismo é logo quando você aceita Jesus. Você aceita Jesus, passa a receber o Espírito Santo. Você nasceu de novo, tem o Espírito dentro de você. Batismo com o Espírito Santo. E eu vejo muita gente preocupada assim, Deus, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo. E sabe, tem outro tipo de batismo com o Espírito Santo, que é quando você recebe os dons espirituais. Esse é importante pra caramba. Esse é um dos mais importantes. Mas sabe, eu vejo muita gente buscando apenas um dom. Falar línguas estranhas. Mas sabe, existem tantos outros dons. Tantos outros dons. E você aí buscando línguas estranhas. Mas aí Deus vai e te chamou para curar. Deus vai e te chamou para você tocar numa pessoa e pá, você ora pela pessoa e cura ela. Deus te chamou para você vai lá e ter fé. Ter uma fé sobrenatural, uma fé que move montanhas. Deus te chamou para isso e você está orando por uma outra coisa. Eu acho que é uma dica que eu passei a fazer isso. Não, você pode pedir para um dom específico, acho que não tem problema nenhum. Mas fala assim, Deus, me usa conforme a tua vontade. Libera o dom sobre mim, Deus, conforme a tua vontade. Para eu ser usado conforme a tua graça, com a tua vontade, com o teu planejamento. Como o Igor falou no Salmo 139, que Deus já escreveu nossos dias. Em Lucas 8:50, na história de Jairo, que é o moço lá da sinagoga, que chama Jesus para ir para a casa dele para curar a filha dele, que está doente. E aí uma moça interrompe ele e toca nas suas vestes. E aí, depois que ela toca nas vestes, Deus quer saber quem tocou. Enquanto Deus quer saber quem tocou, chegam a Jairo depois e falam assim, cara, não incomoda mais Jesus não, tua filha morreu. Nem vai, pode ir embora aí que a tua filha morreu, já era, não tem mais jeito. E ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. E aqui uma outra perguntinha que eu fiz foi, por que não ter medo do Espírito Santo? Voltando mais uma vez. E uma história que aconteceu comigo recentemente também, foi no retiro infantil. E eu estava cheio de medo, porque estava tendo devocional com o André e com o Hugo. Porra, aquela devocional é demais, né, não? E aí, na devocional, o Hugo falou assim, Espírito Santo é a pessoa mais gentil, é a pessoa mais dócil que você pode conhecer. E aí, depois, no dia seguinte, no outro devocional deles, a gente fez o soninho, que é um negócio que a gente deita assim, e a gente fica lá parado, relaxado. O Hugo e a Andréia vão orando por cada um de nós. E se Deus fala alguma coisa, ele quase sempre fala, ele anota e depois ele fala pra gente. E, cara, nesse negócio do soninho eu tava com muito medo. Tava com muito, muito medo. Eu falei assim, cara, já era demais. Cara, já era, Deus vai falar os meus pecados assim. Vai falar assim, cara, você fez isso e aquilo e é isso daí. Mas aí, não, cara. Deixa uma coisa que eu não entendi. Eu não entendi mesmo. Mas, cara, o Espírito Santo de Deus é a pessoa mais dócil que existe. Ele não vai te envergonhar.
ele não vai te deixar, ele não vai te deixar deprimido. O Espírito Santo de Deus é uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já ouviu, de tudo que já aconteceu na história dessa terra. Ele é totalmente diferente, totalmente maior. E uma das características do Espírito Santo que eu queria reforçar, que está em Gálatas 5, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe, eu estou repetindo isso várias vezes. Não ter medo do Espírito, não ter medo do Espírito, não ter medo do Espírito. Mas, sabe, é difícil. Porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não busca. Ou quando a gente busca de uma maneira medíocre. Não que ter pouco tempo, associar essa maneira medíocre a ter pouco tempo. Mas falar assim, o que aconteceu comigo algumas vezes essa semana? Já deitei, não vou orar não, cara. Eu falo assim, não consigo dormir, mas, vou orar aqui deitado mesmo, assim, ó, Senhor Jesus, amém. Não. Deus, ele quer que você se importe com ele. Assim como ele se importa com você. Não literalmente, porque é, impossível. Praticamente impossível. Mas Deus quer que você se importe com ele. Deus quer que você saiba que existe alguém que cuida de você. Existe alguém que olha por você. Existe alguém que livra você de todo mal. Existe alguém que te dá livramentos que você não seria capaz de imaginar. Livramentos que, acontecem assim no mundo espiritual e a gente está aqui de boa, andando na rua aqui, tranquilo. Sabe, eu acho que uma forma da gente não ter medo do Espírito, eu acho que não é uma forma, mas é a forma de não ter medo do Espírito. É conhecendo a Deus e se aprofundando cada vez mais nele. E sabe, não é uma coisa que é esforço nosso. Falar assim, não, agora eu estou decidido. Agora eu vou buscar Deus e agora eu vou conhecer a Deus e agora acabou. Isso aí sou eu. Cara, lamento te informar, não é assim. Não é assim. E uma passagem muito legal que tem em Ezequiel 47, 3-5, fala assim: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas. Águas que davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era um rio que eu já não podia mais atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia se passar. E, cara, não foi Ezequiel que falou assim, agora eu vou entrar no rio. Não foi Ezequiel que falou assim, não, agora que o rio aqui está rasinho, aqui, no tornozelo, eu vou entrar. Aí depois chegou mais 1000 côvados, agora que rio aqui, está mais fundo, vou passar de novo. Não foi Ezequiel. Não foi Ezequiel. Eu acho que a gente devia clamar por isso. Falar assim, Deus, eu quero te conhecer. Deus, me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza, Deus. Eu quero ver a tua face, Deus. Não é uma decisão nossa. Quer dizer, é uma decisão nossa. Não é pelo nosso esforço.
Mas tudo que a gente faz, a gente tem que falar com Deus. A gente deve clamar a Deus. E a gente clama a Deus por tanta coisa. A gente orou por cura. A gente orou para Deus abençoar esse culto. A gente orou para acontecer diversas coisas. E a gente tem que orar assim: Deus, me ajuda a não ter medo de Ti. Deus, eu quero Te conhecer, Deus, tanto, a ponto de que outras pessoas me vejam em Ti. Deus, eu queria tanto, Pai, que Teu Espírito se manifestasse em mim. E acontecesse coisas, Pai, muito maiores do que já aconteceu na Bíblia. Acontecer coisas muito maiores do que ser transladado como Filipe. Muito maiores do que Pedro e João curarem um mendigo. Muito maiores. Cara, no culto de quarta, eu vim aqui no culto para ajudar e tal, a gravar e tal, as coisas assim para internet. E o pastor Sidaco, né? Ele mostrou um vídeo. E no vídeo era um furacão, um tornado, não sei o nome. Um negócio desse assim, estava vindo na direção deles. E a igreja começou a orar. Orou. E o furacão se dissipou. Isso aconteceu nos dias de hoje. E se aconteceu com eles, porque não pode acontecer com a gente? Não estou falando isso como uma disputa. Mas se eles fizeram isso, porque a gente não pode fazer também, e ainda maior. A gente não conhece o Espírito Santo de Deus verdadeiramente. A gente já pisou no Santo de Santos. A gente não consegue viver em outro lugar. Isso pode acontecer. Mas a gente não foi ainda mais dentro. A gente não foi ainda mais fundo. A gente ainda não foi lá, naquele lugar assim que... Em Oséias 6:3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque, você já sabe disso, né? Mas andar com Deus é como andar com um amigo seu. E por mais que você já tenha andado 5, 6, 10 anos com seu amigo, você sempre tem uma coisa nova para conhecer dele. Porque o tempo passa, acontecem coisas com seu amigo, acontecem coisas com você. E você não conhece, não. Agora eu já conheço o Natan há 3 anos já, e aí tá de boa. Já é, valeu, tamo junto. É isso aí, daqui a 3 anos a gente conversa de novo, já? É todo dia, cara. Não que eu queira falar todo dia com o Natan, mas é todo dia com Deus. É todo dia buscando a Deus, lendo a Bíblia. Sabe? É muito maneiro quando você abre a Bíblia assim e, cara, que o texto salta aos seus olhos. É muito maneiro quando você pega a Bíblia assim, você fala assim: Deus, não estou entendendo nada. Aí você vai ler de novo e Deus te explica. É tão bom isso. É tão bom. Quando você vê que Deus se importa com você. Ele se importa com o mínimo detalhe de não entender a Bíblia. Ele se importa com o mínimo detalhe de falar assim: não, eu vou vir aqui e vou explicar para ele o que está escrito aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O amor nos transforma. Podemos confiar no seu amor. Sermos levados por seu amor. Seu Espírito Santo nos torna corajosos. Assim como em Atos 4:31, que fala: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Para terminar, eu acho que é o principal que eu não falei. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Olha só que incrível isso, o perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo.
É maravilhosa a palavra de Deus quando fala que o perfeito amor, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós lança fora todo medo. O amor que Deus tem por nós lança fora todo medo, todo. Não é um ou outro, mas todo. Medo do espírito, medo de sair andando na rua sozinho de noite. O perfeito amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor perfeito, o amor inabalável, o amor que não vai mudar. O amor, se você pecar, vai continuar te amando. Se você fizer o certo, ele vai continuar te amando. O amor que não depende de nada, o amor que não depende de ninguém. Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar te amando porque o amor de Deus é perfeito. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Eu acho que... Eu estava conversando com o Felipe ontem e falei assim, pô, acho que esse versículo é meio pesado de eu colocar. Ele falou assim, cara, se for de Deus, coloca, mano. Só coloca, vai fundo. Porque eu fiquei com um pouco de receio de falar que o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Mas é perfeitamente normal, porque nós somos imperfeitos. E nós nunca seremos perfeitos. Nunca. Um dia. Um dia quando formos transformados. Mas eu acho perfeitamente normal. Nós reconhecemos nossas falhas. Nós reconhecemos nossos erros. Nós reconhecermos que não somos aperfeiçoados no amor. E sabe por que isso é bom? Porque a gente tem a chance de, mais uma vez, falar com Deus. E falar assim, Deus, me ajuda. É incrivelmente bom ser dependente de Deus. Sabe, é difícil. É difícil. Mas sentir a presença de Deus é maior que tudo. Passar um tempo com Deus, entrar no Santo dos Santos, é maior que toda dificuldade, é maior que toda aflição. É maior que toda briga de família. Toda discussão. Toda dificuldade, porque você vem para a igreja ou não, você não pode vir para a igreja. Você não pode vir para a igreja porque eu não quero que você venha para a igreja. Não, cara, você é cristão, cara, tá maluco, você é um otário, você não faz nada. Você não tem alegria, você não tem nada. Você vai para a igreja e fica lá ouvindo e deixando o pastor roubar seu dinheiro. Não. O perfeito amor lança fora todo medo. E eu acho que é com isso que eu quero terminar. Porque não existe outra maneira de falar do amor de Deus. Eu acho que por mais que nós já conheçamos um pouquinho de Deus, o amor perfeito nos aproxima cada vez mais dele e nos torna mais parecidos com Deus. Então, pessoal, tudo que o Figues falou, às vezes você pode estar se perguntando, mas eu não tenho medo de Deus. Figues falou de medo, eu não sinto medo de Deus, eu acho Deus legal, acho Deus bom, acho Deus uma força agradável, né, pura, uma coisa que, um cosmo, né, que, uma paz, uma energia. Mas não é esse tipo de medo de você ficar aterrorizado com um espírito ou com alguma coisa sobrenatural. Mas eu entendo que quando você não se posiciona, quando você não faz aquilo que Deus quer que você faça, você está com medo de ter um relacionamento maior com Ele. Deus quer ter um relacionamento grande com você. Deus está te chamando para fazer coisas incríveis, como o Figues falou aqui, e você continua na mesma. Inconscientemente, você está com medo de se comprometer com Deus. Você está com medo de ter que pagar o preço para que Deus faça o sobrenatural na sua vida.
Se você tiver que se posicionar no seu colégio, como cristão, você não se posiciona, você está com medo. Não vou ser aceito. As pessoas vão achar o que de mim? Como o Figues falou aqui, pô, você é maior crente otário. E aí você vai lá no teu colégio e disfarça. Não, eu não sou crente otário, eu sou um crente maneiro. Eu faço tudo que todo mundo faz. Eu sou igual vocês, está errado. É para ser diferente, não é para ser igual. Sabe, isso é um tipo de medo que inconscientemente nós temos. De nos comprometer com Deus, de pagar o preço que temos que pagar para ter a presença de Deus na nossa vida. Então, se você estava achando que você não tem medo de Deus, comece a repensar. Comece a repensar se você não está com medo do que Deus tem pedido para você fazer. E como o Figues falou aqui, quando você conhece a Deus, quando você conhece o urso, né, Figues? Quando você conhece a voz de Deus, você não tem medo do que Deus está te pedindo para fazer. Você não tem medo de se posicionar perante as coisas, perante a sociedade, perante o teu colégio, a tua faculdade. Você não tem medo de dizer não, porque você sabe que o que Deus tem para você é melhor. Você sabe que o que Deus vai fazer na sua vida é maior. Então, nesse momento, aí sim você não vai ter medo de falar, não, eu prefiro escolher Deus, eu prefiro escolher a presença de Deus, eu prefiro saber e reconhecer a voz de Deus na minha vida.